A pergunta é, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? O que fizeram com a grana das pessoas? Por quê? As investigações já falam em 6 milhões de reais, mais de 100 vítimas. E o casal de empresários? Onde é que está esse casal? O homem e a mulher? O Luiz e a esposa? Luiz Bicudo. A dona oficial é ela. O que eles estariam falando com o dinheiro desviado nesse golpe? O Balanço Geral traz uma reportagem investigativa para você agora, que mostra que esse dinheiro estava indo para outro lugar. Balanço. Hoje você vai saber para onde foi boa parte do dinheiro de Luiz e Eliane, donos da Select Motors, a loja que já prejudicou mais de 100 pessoas e que, segundo a polícia, acumula uma dívida superior a 6 milhões de reais. Valor referente a dezenas de carros vendidos, dezenas de pessoas que confiaram na empresa, deixaram o veículo em consignação e que nunca receberam o dinheiro. A nossa reportagem foi até Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba, um município com muita natureza, bastante tranquilidade. Cercado por estradas rurais, cenário ideal para um fim de semana de descanso em um chalé, por exemplo. Dá uma olhada nesse aí, em meio a belas paisagens. Se destaca na região. Adivinha só quem são os donos? É isso mesmo, o Luiz e a Eliane, que você já conhece. Uma obra orçada em mais de 1 milhão de reais. Do dia para a noite, ela parou. O responsável pelo serviço trabalhou aqui por cerca de 9 meses. Recebeu apenas parte do pagamento. Luiz e a esposa estão devendo para esse homem mais de 100 mil reais. Esse é o Valmi. Foi ele quem tocou a obra e ficou no prejuízo. Quinzena passada já deixaram de pagar e falaram que não tinha, como se diz, ela falou assim que não tinha como assumir um compromisso comigo do restante que faltou, né? Esperaram você trabalhar? Esperaram eu trabalhar para depois falar que ia encerrar a obra. A obra está pronta 60%. Eu acho que tem mais um pouco, mas o que eu estou cobrando dela é 60%. Daria um total de 115 mil hoje. O projeto era de um chalé de alto padrão para locação de finais de semana. A arquiteta tinha passado para ela o custo de obra de R$ 3.500 por metro quadrado, para deixar pronta. Ou seja, no total, a gente falando de 2 chalés, o que seria ali? 1 milhão e 200. Tinha furô, piscina, hidromassagem. Quando ele percebeu que ficaria no prejuízo, o tom dos proprietários mudou. Em um áudio enviado ao prestador de serviço, Luiz diz que não tem como continuar com a obra no momento. A gente está com essa dificuldade financeira, né? E por isso que a gente vai ter que parar o chalé, justamente porque a gente tem outros compromissos para ser honrados, que são mais importantes nesse primeiro momento, né? Então o chalé é fato que vai ter que ser parado. Então não adianta nem você estar indo trabalhar, porque também não tem como estar pagando você nesse momento. Vida que segue. Durante o andamento do projeto, o Valmi chegou a comprar um carro na Select Motors e também se arrependeu. Eu tinha uma estrada, daí eu peguei de entrada, de mais 20 mil em dinheiro de entrada, e eles prometeram a transferência com 90 dias. Eu achei estranho, né? Porque a transferência é rápida, né? Daí eu comecei a cobrar ele da transferência, daí que ele pegou o celular dela e começou a falar meio alterado comigo. Em relação à Montana, igual sempre foi passado, e foi passado agora, faz uns 10 dias, até para não ficar desgastante o mesmo assunto. Eu passei para você que a gente comprou ela na modalidade parcelado. Quando é assim, o documento demora mais para ficar pronto. Justamente porque a gente não conta, né, que você ia vender o carro, pegar e já vender o carro, né? Vai ter que ter um pouco de paciência, tanto em relação ao documento, quanto em relação à obra, meu querido. Eu descobri que eu entrei pelo antigo dono, nome do antigo dono, eu entrei pelo Instagram, achei o antigo proprietário, perguntando se ele era dono mesmo, foi dono da Montana. E ele falou assim que era, inclusive tinha levado um golpe da loja. Ele deixou a Montana para vender na loja e não recebeu. Deixou e não recebeu. E me venderam. Inclusive você chegou a anunciar teu carro, você queria vender porque tá... Eu queria vender para poder pagar as contas, né? Mas desse jeito, como que vende um carro assim? Para quem diz, não temos dinheiro para pagar
as dívidas com os clientes. Estava gastando R$1.200.000 numa construção para fazer uma espécie de lugar para receber pessoas, um retiro paradisíaco, um pequeno hostel ali, retirado, né? Com hidromassagem, com ofurô, com tudo isso. Toda vez, Ricardo Pereira, que a gente coloca essa história da Select Motors no ar, sempre vem esses questionamentos. Ah, mas falam que estão falidos, mas estão fazendo isso. Fala que está errado, mas estão lá ostentando. Nunca fecha essa conta, meu irmão. Ivaroli, 10, 11, 12, 13, 14, 15 boletins de ocorrência. De quando isso? De um mês atrás? Nos últimos 30 dias? Não, das últimas 24 horas aqui no 7º Distrito Policial. Eu estou com o Dr. Ormínio de Paula Lima Neto, ele que está encarregado de conduzir as investigações desse caso que a gente tem trazido aqui na RIC Record nos últimos meses. E um caso que cada vez mais traz informações que chamam a nossa atenção e, da mesma maneira, chamam a atenção da polícia. Doutor, esses chalés que a gente acabou de mostrar nessa reportagem exclusiva, a polícia já tinha ciência desse patrimônio? Qual que é o entendimento que o senhor tem dessa questão? 6 milhões de reais, um montante devido aos clientes, e uma obra de mais de 1 milhão, sendo de propriedade do Luiz e da esposa Eliane. Boa tarde. Boa tarde ao repórter, boa tarde aos telespectadores. Com relação a esse tipo de coisa, ontem nós ouvimos o Valmir, né, o mestre de obras dessa empresa. Já descobrimos onde se encontrava esse imóvel, né? Imediatamente nós vamos fazer um pedido de sequestro desses bens, né, para tentar fazer com que esse imóvel pague certa parte do prejuízo, mas isso vai ser decidido pela Justiça. Infelizmente, a cada dia chegam mais vítimas aqui no 7º Distrito, em razão do cometimento de um fato aí lamentável pela Select Motors. Agora, doutor, eu sei que a polícia já pediu ou vai pedir o bloqueio de mais de 10 veículos que estão em nome do Luiz e da Eliane. Entre esses carros, estão aqueles veículos de luxo que a gente mostrou, aquele Porsche, aquela BMW? Sim, sem dúvida. Parece-me que no primeiro levantamento que nós fizemos aqui, nós tínhamos em torno de 12 veículos em nome deles. Obviamente, né, eu já fiz o bloqueio administrativo desses veículos e, assim que terminarmos as diligências solicitadas pelo Poder Judiciário, nós aí vamos fazer o pedido de bloqueio, né, e de busca e apreensão desses objetos para, numa tentativa, saldar e até mesmo garantir que outros carros que estão na empresa, nós estamos descobrindo outros locais em que existem outros carros, para que a gente possa realmente apreender esses veículos e fazer a entrega a quem de direito. Agora, doutor, por falar em veículos, há 2 semanas a gente mostrou o pátio da Select Motors forrado de carros. Carros usados, carros novos, quase 0 quilômetro. No dia da ação do Procon e da Polícia Civil, que a gente acompanhou, meia dúzia de carros e carros mais antigos, carros de 20, 30 mil reais. Nada daqueles veículos de 100, 150 mil. Para onde foram esses carros? Os funcionários, os proprietários sumiram com esses veículos? Nós estamos em busca desses veículos, né? Nós já fizemos um levantamento preliminar de quantos carros tinham na empresa e, em seguida, nós vamos aí fazer o monitoramento desses veículos e inserir esses veículos na busca e apreensão aqui solicitada por mim. Agora, delegado, mais um ponto. A gente já trouxe a informação que a polícia, há algumas semanas, solicitou à Justiça autorização para prisão dos proprietários da loja, um pedido que foi negado pela Justiça, assim como o sequestro de bens. A polícia considera que existe algum risco de fuga dessas pessoas porque as lojas foram lacradas, mas no dia que elas foram lacradas, elas já não estavam mais funcionando, não tinha ninguém por lá. Sim. Veja, na verdade, não foi que o Poder Judiciário negou. Ele pediu mais diligências para que a decisão fosse fundamentada, né, em evidências criminais.
É lógico que nós estamos trabalhando nessas diligências, né? E buscando outros veículos que estavam lá e que, no momento, estão desaparecidos. Risco de fuga dos investigados existe? Veja, isso é uma situação que cabe a eles decidir, porque o meu pedido de prisão foi solicitado, tá, em razão de um número considerável de vítimas e que não para de chegar mais vítimas. Então, é uma coisa bastante complicada. Depende deles. Se eles se evadirem do distrito da culpa, fatalmente nós faremos aí um novo pedido de prisão dos mesmos. Ok. Obrigado por enquanto. Esse é o delegado Hermínio de Paula Lima Neto, 7º Distrito Policial. Mais de 100 boletins de ocorrência já registrados somente por aqui. E a gente está falando de pelo menos 6 milhões de reais, o valor devido a essas pessoas. Ô, Riva, vou devolver para você, mas o doutor aqui está na escuta. Qualquer pergunta, pode mandar. Bom, tá aí. A história está muito bem explicada, está muito bem determinada. O doutor está fazendo a parte dele, pedindo arresto de bens, pedindo sequestro de bens, para que esse dinheiro possa voltar de alguma forma para as pessoas. A minha dúvida reside num ponto. Se esses dois não forem, de alguma forma, responsabilizados, daqui a pouco nós não vamos ver essa gente mais aqui. A justiça precisa estar no compasso da polícia nesse momento, porque a polícia está fazendo o trabalho dela. Ricardo Pereira, muito obrigado. Doutor Hermínio também, pode contar sempre com a gente com o balanço geral, porque o trabalho está sendo muito bem feito. É um inquérito com mais de 1000 páginas, e a justiça agora que precisa fazer a parte dela. Porque a polícia já fez mais de 100 vítimas. Para mim, de história aqui no Paraná, eu não me lembro de um golpe em loja de carro desse tamanho. Não me lembro. Pode ser o maior golpe da história do Paraná e do Brasil. 1h16 agora. Obrigado, Ricardo.